Tito 1:11. Tito 1:11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Graça e muita paz, amados príncipes e princesas, reis e rainhas. Bom, meu nome é Eli Gonçalves, o canal chama-se Conversa em Graça e eu quero bater um papinho com os irmãos sobre a culpa, né? A culpa, o confessar, porque existe um lugar, Vilar dos Teles, na Avenida Brasil, logo na entrada do Rio de Janeiro, que uma pessoa que também não quis, não quer que, logicamente que eu sei, a gente já conversou, nós conversamos sobre isso, e aí eu resolvi, como sempre, fazer um vídeo, né, porque pode ser dúvidas de outras pessoas também. Aí tá falando a respeito de culpa, confessar. Aí eu falei assim, bom, vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito dessa culpa, dessa confissão que devemos fazer. Mas vamos lá. Deixe-me ver aqui o que eu vou poder fazer com os irmãos para ler. Nós vamos ler então. Vamos ver aqui alguma coisa que dê certinho para os irmãos, para ver direitinho, para que nós possamos entender, né, o que esse irmão, juntamente com a sua esposa, quis dizer a respeito, como que nós podemos fazer isso, né? Vamos lá. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos lá. Do 5 ao 10. 1 João, do 5 ao 10. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Diz assim: Bom, o primeiro inimigo do coração é a culpa. A culpa é o resultado de ter feito algo que percebemos como errado. A mensagem de um coração carregado de culpa é: eu estou em dívida. Bom, primeiro eu quero dizer para os irmãos que a gente, como lê bastante, né? Então a gente lê, tem textos, artigos. Esse, por exemplo, foi o que a gente pesquisou e nós encontramos nas redes sociais algo semelhante àquilo que a gente estava pensando, mas para não dar aí por simplesmente um versículo, a gente resolveu fazer um esbocinho, rapidinho.
só para que a gente possa entender essa questão do que nós devemos confessar, essa culpa. Porque o que nós lemos agora há pouco, a priori, em Tito 1,11, é que, na realidade, nós devemos fazer com que essa coisa que... O que nós estamos fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui, o que as pessoas costumam falar muito, né, e critica, e vai, vem, e mexe. Então, o que diz aqui é que nós devemos mais sei lá, propagar a palavra, né? Se eles estão, o sistema religioso engana o povo, aí é meio complicado, né? E o povo ainda acredita ainda, sabe? Tem que pagar, isso me dói o coração, tem que pagar o preço. Não leem a palavra de Deus. Aquilo que nós lemos em Tito 1,11, a gente deve calar essas pessoas, sabe? Que pregam a mentira. Porque, veja bem, quando você acorda para a verdade, você incomoda aqueles que ainda dormem na mentira. Entendeu? Entendeu por que o fato de muitas pessoas, talvez até quem está me assistindo, critica. Herege, desigrejado e tal. Isso não existe, desigrejado. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, não. A gente só está dizendo, mostrando o caminho certo. Às vezes as pessoas pensam que, não, é desdenominacionado, ou seja, deixou de ir na igreja e já não entra mais no céu. Muito pelo contrário, eu não tenho que entrar numa igreja de paredes, eu tenho que entrar no céu. Entendeu? Eu estou aqui exatamente para fazer, de uma maneira simples, humilde, sabe? Estou aqui para fazer a minha parte, porque eu entendi que Deus, Ele nos colocou aqui para que a gente possa... Hoje eu vejo cristãos aí, que se dizem cristãos, né? Um brigando com o outro, degradando. Pastoras, pessoas, mãe e filha, falar esse povo é meio trouxa mesmo, meio tonto, né? Então vamos fazer o seguinte, já que eles são tolos, vamos abrir uma igreja, porque a gente não tem só nós duas mesmo, abrir uma igreja aí vai abrir igreja, tá num lugar rico, em São Paulo, aí os dízimos, as ofertas é de 80 mil, 100 mil, bom, resumindo, em um ano, 13 milhões. Poxa, que legal, né? Legal. Com ameaças, né? Então, na realidade, e as pessoas querem ter razão, elas querem ter razão, não porque no meu pastor, a minha pastora, meu isso, meu aquilo, mas ninguém fala de Cristo. Procura Jesus Cristo em tudo quanto é lugar, essas sinagogas e tudo mais, mas não procura no lugar certo, que é dentro da palavra de Deus, do Evangelho, dentro da Bíblia. Procura, ele está lá, aí você vai saber. Devemos considerar também o homem que foge com uma outra mulher e abandona a sua família. Sem perceber na época, ele roubou algo de todos os membros de sua família. Ele roubou de sua esposa o futuro dela, sua segurança financeira e reputação como esposa. Da perspectiva de seus filhos, esse homem roubou Natal, as tradições, segurança emocional, financeira, jantares com família e assim por diante, né? E aí por aí vai. Agora, o homem que fez tudo isso não pensa em termos do que ele fez. Inicialmente ele pensa em termos do que ganhou. Mas a primeira vez que sua filhinha pergunta por que ele não ama mais a mamãe, seu coração fica mexido. Ele agora se sente culpado. Papai está em dívida. É triste falar sobre, mas eu espero que os irmãos entendam, né? Nada menos do que
pagar essa dívida aliviará um coração culpado de seu fardo de culpa. As pessoas tentam trabalhar, servir, doar e até mesmo orar, mas mais nenhuma quantidade de boas obras, serviço comunitário, doações de caridade, domingos no banco da igreja, pode aliviar essa culpa. Porque daí, quando acontece isso, aí a pessoa se sente culpada e vai para a igreja. Vai lá confessar os seus pecados. Eu já falei aqui um zilhão de vezes, pecado não existe, o pecado está morto. Quando você erra na carne, eu erro na carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Então, se ele morreu pelos nossos pecados, em Hebreus fala muito sobre isso, inclusive por falar em Hebreus, sabe aqueles livros apócrifos? Eles foram tirados da Bíblia. Tem um livro deles, Enoque, o livro de Enoque, muito bom. Aí, por que esses livros, dizem os estudiosos, saíram da Bíblia? Eles saíram da Bíblia, não foram colocados na Bíblia, porque eles falam muita coisa que se torna verdade, que é verdade para nós. Então, quem pensa que Adão e Eva foi o primeiro casal, está enganado. Não, está muito enganado. Não é bem por aí, não. Leia o livro de Enoque. Quando a Bíblia fala a respeito de Nefilins, esses gigantes e tudo mais, eu posso falar, como sempre já falaram aqui, que eu sou herege, desigrejado, né? Desviado. Oxe, graças a Deus que eu sou desviado dessa prisão. Que ela não me pega nunca mais. Esses nefilins nada mais do que anjos que tiveram conjunção carnal com humanos. Procure, pesquise. O problema hoje dessas pessoas é que não pesquisa, não lê, acredita só naquele que é anguloso, no padre, no pastor, no bispo, no apóstolo, sei lá quem é, que não existe isso na Bíblia. O que você tem que fazer é crer. Alguém fala alguma coisa, está na Bíblia? Onde está? É o manual, é o seu manual. Quando você compra aí um guarda-roupa que seja, ele vai vir numa caixinha, tudo desmontado e tal, e o manual vem ali, através dele é que você vai montar esse guarda-roupa. E às vezes ainda há necessidade de um montador. Quem é o montador nessa situação? Quem criou você? Quem te deu vida? Olha, não precisamos entrar em detalhe, mas analise. Bom, nada menos do que pagar essa dívida aliviará um coração culpado de seu fardo de culpa. E as pessoas tentam trabalhar, servir, doar e até mesmo orar. Mas nenhuma quantidade de boas obras, serviço comunitário, doações, caridade, aos domingos, né, como nós já falamos aqui. Nós estamos repetindo para que fique bem claro. Aos domingos no banco da igreja pode aliviar essa culpa. Isso é apenas um remorso. Volta novamente. Isso é uma dívida, né? E deve ser paga ou cancelada para que um coração culpado experimente o alívio. Como você consegue cancelar essa culpa? A resposta vem em um dos primeiros versículos da Bíblia que eu, Hélio, quando criança, né, digamos lá com meus 12, 13 anos, a gente memorizou, mesmo sem entendimento. 1 João, já que nós lemos 1 João do capítulo 5 ao 10, esse 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar desses pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma revista atualizada, Almeida, né? E revisada.
A confissão tem o poder de quebrar o ciclo do pecado. E como a maioria dos remédios funciona quando aplicado corretamente. A aplicação apropriada acontece quando confessamos, né, nossos pecados. Não apenas a Deus, mas também às pessoas contra as quais pecamos. A Bíblia fala muito sobre esse pecado da carne. Antigamente era assim que eles intitulavam, né? Tudo tem que acontecer para que nós possamos pensar assim, né? Nós estamos no novo pacto, correto? Então por que 95 a mais por cento desses padres, pregadores, bispos, apóstolos, pastores, eles pregam o antigo pacto? Como eu já falei aqui, funciona mais ou menos assim. Tem que se pregar medo. Medo. Apocalipse, Daniel, Ezequiel. Eu falei Apocalipse, aí você fala, poxa, mas é Novo Testamento. Não, não é Novo Testamento. Na minha opinião, ele é mais do que velho. Porque como que ele fala de uma coisa que vai acontecer, que já aconteceu? É a mesma coisa você falar o que você comeu ontem, dizendo para as pessoas, escrevendo uma carta, dizendo para alguém que você vai comer isso amanhã, sendo que você já comeu ontem. Bom, pessoas culpadas geralmente são reincidentes, né? E enquanto você carrega um segredo, enquanto tenta aliviar sua consciência, dizendo a Deus o quanto está arrependido ou arrependida, você está se preparando para repetir o passado. No entanto, se você começar a confessar seus pecados para as pessoas contra as quais você pecou, provavelmente não voltará a cometer esses pecados novamente. Vamos lá. Nós devemos confessar a Deus e aos outros, né? E aí nós matamos esse inimigo, a culpa, né? Matamos esse inimigo do nosso coração, ok? O que se torna um tanto, digamos assim, um tanto complicado é o fato de que quando erramos na carne, achamos que, logicamente, que você vai lá para o padre confessar e tal, mas você não lembra de confessar a quem de direito. Ou seja, quem é esse a quem de direito? A Deus. Apesar de que ele já sabe, mas ele quer que você abra a boca e fale. Mas não. Sabe o que você prefere fazer? Quando eu falo você, eu não estou acusando ninguém. Pura e simplesmente quando eu falo você, eu estou falando no geral, né? Você crê muito, igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém, tá certo? A igreja é você, eu já falei sobre isso aqui. Então, essa igreja de paredes, infelizmente, né? Muitas igrejas dizem, através de suas ações e pregações, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente para a nossa salvação. Ledo engano. Oh, meu Deus. É o que eu falei, é uma questão de colocar medo. Aí está faltando comida na sua despensa. É o devorador, é porque eu não dizimei o mês passado. Quando você faz uma compra, seria muito bom você pegar e fazer ali que seja uma mini cesta básica. Está muito difícil, pessoas comendo do lixo. Eu falo que quando eu tinha um pequeno jornal, assim que eu voltei do Japão, uma das matérias que repercutiu muito tinha por título Fome no país de abundância. Por que fome no país de abundância? Porque o Brasil é o terceiro país do mundo, se já não é o segundo, né? Em produção de alimento, de tudo. Em tudo.
As pessoas dependem desse país para se alimentar, os outros países. Mas os outros países se alimentam muito bem, mas aqui nem as migalhas que a Bíblia fala que cai da mesa, nem as migalhas eles comem. Ou seja, é menos que isso, porque pega no lixo. Entendeu? Vamos novamente. Infelizmente, muitas igrejas dizem, através de suas ações e pregações, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente para a nossa salvação. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, que eu creio, diz ao contrário. Efésios 1, de 3 a 5, para ficar melhor. Pelas suas ações, dizem que o sacrifício de Jesus, né, do Cristo ressurreto, não foi suficiente para um novo nascimento de todo aquele que crê em Cristo. Quando você crê, nova criatura você é. Quando a gente fala de pecado, a gente quer dizer que, como se é na Bíblia, né, pelo menos na minha, e Romanos 6,14, João 1,29, ele que João tirou, né, batizou com água, né, e Cristo com o Espírito Santo na cruz. Romanos 6, de 3 a 6. Hebreus 9, 26, o próprio Hebreus também, 10, 12, Hebreus 1, 3, Gênesis, Gálatas 2, 17, e por aí vai. Lembre que a maioria do que eu falei aqui é tudo novo pacto, né? Porque o antigo ele não presta para nada. Existe, mas não presta para nada. Mas o sistema religioso, ele insiste em ficar ali. Porque ali dá dinheiro, né? Lógico. Medo. Porque o Jesus judeu, Deus do passado, Deus judeu, o Jesus judeu, lógico, era olho por olho, dente por dente e assim por diante. Hoje já não. Deus é amor. Está claro na Bíblia que o sacrifício de Jesus, perfeito na cruz do Calvário, foi feito para que não precisássemos fazer mais nenhum sacrifício. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Ele deu fim à lei na cruz. O sacrifício que ele fez na cruz tem validade eterna. Vamos lá. O que é eterno? Geração a geração, tudo bem. Quando isso na minha concepção, eternidade, vamos lá. Suponhamos que tenha uma rocha do tamanho da sua cidade, ok? Do seu bairro, vai, vamos lá. Da sua vila, da sua comunidade, uma rocha. Um pássaro, rocha, viu? Do tamanho e a altura, quer dizer, vai ser do mesmo jeito. Se ela tem 1 zilhão de metros de extensão, ela vai ter também de altura. Então, aí vem um pássaro, aí ele passa o bico 2 vezes na pedra para amolar o seu bico, certo? Ele vem uma vez por mês fazer isso. Quando aquela pedra virar pó, passaram-se uma eternidade. Ok? Eu preciso falar mais? Não, né? É exatamente isso. Então, quando morremos, Eclesiastes capítulo 1, quando morremos, a carne fica e o espírito volta para Deus. O pó veio do pó, o pó você voltará. Está escrito. E o seu espírito volta para Deus, porque ele veio de lá. Então você já veio de lá, se você veio de lá, porque você já estava lá. É pregado isso na sinagoga que você vai? Não, né? Pois é. Lembre-se, viu? Vamos encerrar. Lembre-se. Tudo que nós falamos aqui, eu tenho certeza que Deus, ele vai tocar no seu coração. Como já tem feito com muitas pessoas, eu fico muito feliz por isso. Muito feliz. Tanto é que isso faz com que eu escreva e fale certas coisas que as pessoas ficam... Algumas pessoas que é filho da escrava, que não é filho da livre, ficam revoltadas. Você ou foi, é e será eternamente
com Cristo, porque Ele sempre foi com você. E lembre-se, né? Quando o medo bater a sua porta, você já sabe. Com certeza já tem isso em mente, já decorou. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Tá certo? 2 Timóteo 1, 7. Lembre-se que a graça é a desgraça da religião. Tá certo? Se você pensa que você, para se tornar uma pessoa boa, você tem que ir na igreja de paredes, lembre-se que você não é uma pessoa boa, você é má. Tão má que você é uma espécie de cão adestrado. É assim, é isso que a palavra diz. Leia lá 2 Pedro 2, 1 Timóteo capítulo 4. Aí você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Eu espero e agradeço a Deus por isso. Até a próxima.